Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, sejam bem-vindos para este momento de intercessão, pela qual eu venho falar hoje sobre o perigo da negligência, né? Como nós temos que atentar, precisamos atentar bastante para não nós termos a negligência em nossas histórias. O texto que eu vou falar hoje é em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Versículo 1, 2, 3 e 4. Hebreus 2, 1, 2, 3 e 4. Hebreus capítulo 2 fala, do versículo 1 ao 4, fala do perigo da negligência. Aqui fala dos anjos ministradores. Os anjos que foram enviados por Deus para mandar as mensagens pelo Senhor, para poder emitir o som que Deus tinha para os teus filhos, para que todas as pessoas recebam aquelas ministrações e venham receber a salvação. Quando nós negligenciamos, muitas vezes os comandos, as direções que estes anjos nos ministram, nós poderemos perder muitas coisas nas nossas vidas. Então o texto diz assim, no versículo 1 do capítulo 2 do livro da carta aos Hebreus: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, por Deus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, aqui eu quero te informar hoje, eu quero dizer para você que a gente tem que ter muito cuidado, é o perigo da negligência, de nós negligenciarmos o agir de Deus através das ministrações dos anjos. Deus pode enviar anjos para falar acerca da vontade dele para a sua vida, com certeza. Tem anjos ministradores hoje que são os líderes espirituais da sua igreja, são pastores, são diáconos, presbíteros, as pessoas que levam a mensagem de Deus, as pessoas que chegam para você, te dão uma direção da palavra de Deus. Tem uma palavra de conhecimento, A palavra de conhecimento é revelação do oculto. Tem palavra de sabedoria, que é verdadeiramente os conselhos sábios diante da palavra de Deus. Então tem várias manifestações de como Deus, de verdade, ele age em nosso favor. Então eu quero dizer uma coisa para você: muito cuidado, que às vezes nós temos recebido tantas direções do Senhor, e se elas passarem desapercebidas, se nós ignorarmos, se nós negligenciarmos, nós poderemos estar cometendo grandes falhas nas nossas histórias. E às vezes essas falhas nos levam a um juízo muito grande. E esse juízo pode ser um aperto financeiro, pode ser cometido através de um problema na nossa parentela, problema nos negócios, no trabalho, saúde é comprometida. Então a gente precisa compreender. Por exemplo, eu vou agora aqui dar um pequeno testemunho acerca de coisas que Deus, de Deus, como tem falado conosco, está falando conosco, e você precisa atentar. O que é que Deus está falando com você? Eu sempre gosto de anotar. Anote as direções, o tempo, a forma como Deus fala, como Ele ilustra a direção. Tudo isso você precisa anotar. Eu anoto isso. Esses dias, nós, em busca incessante, eu e minha família, aqui em minha casa, nós buscando sobre direções, sobre projetos, Inclusive, a partir de segunda-feira agora, dia 6 de outubro, A partir do dia 6 de outubro, nós estamos mudando todo o quadro de programação daqui do YouTube, devido a algumas mudanças
que Deus tem feito na minha agenda. A agenda mudou, né? Então a minha agenda agora, Deus está me colocando para outras coisas, para realizar outras coisas também, tudo baseado no meu chamado. E eu tenho que diminuir o ritmo de vídeos aqui no YouTube. Então é uma direção de Deus. Então a partir de segunda agora, né? Eu estou falando aqui hoje, quinta-feira, dia 2. Hoje é dia 2, né? Dia 2, né? Hoje dia 2, onde 2 ou é primeiro? Deixa eu ver aqui. Hoje são 2. Às vezes a gente passa no meio das datas. E eu quero dizer uma coisa, às vezes nós passamos desapercebido em algumas direções que Deus tem nos dado. Então, quando Deus nos dá direções, a gente tem que anotar e cumprir, porque foram direções. Quando a palavra do Senhor Jesus diz assim, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A gente tem que verdadeiramente, a gente tem que se importar, pegar firme no que Deus está falando. Então, se a gente não pegar firme no que Deus está ministrando para a gente naquele momento, aquela revelação, aquela direção, ela passa desapercebida e você vai ter problemas consequentes no seu futuro. Então a gente começa, isso é modelamento, viu? Isso é modelagem, é Deus modelando a sua história, é Deus modelando a sua vida. Então a gente precisa muito compreender. Quando a Bíblia diz que devemos importar e nos apegar a isso, com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós não devemos nos desviar. Verdade, nós não devemos nos desviar das verdades ouvidas, daquilo que Deus tem falado conosco. E o perigo da negligência é terrível, porque se você negligenciar algo que Deus tem falado para você, a consequência é terrível. É muito terrível, você atrasa o seu tempo, você atrasa o processo, você atrasa a prosperidade que Deus tem prometido para a tua vida. E isso é dificílimo quando a gente não tem esse entendimento. Quando nós não temos essa compreensão, fica muito difícil de nós compreendermos. Aí em seguida ele diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ou seja, toda palavra que os anjos ministradores falaram e toda palavra que eles não atenderam, caíram em juízo, através de transgressão ou desobediência, se recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então a gente tem que atentar uma coisa. Você acha que aquilo que nós não nos apeguemos com firmeza, quando o versículo 1 diz, né, as verdades ouvidas, você acha que vai ficar ileso? Você acha que isso vai ficar em meio termo? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, durante essa semana, nossa família aqui, nós nos reunimos muito em oração, né, em consagrações, em leitura da palavra de Deus, várias vezes no dia a gente orando, buscando direção para projetos, buscando direções para como se fazer as coisas, recebendo da palavra de Deus as madrugadas e Deus falando conosco de forma gloriosa. Mas a gente anotando para entender, compreender qual é de verdade a direção. Porque eu paguei muito preço, tenho pago muito preço por não estar trabalhando com toda agilidade. Quando a Bíblia diz, importa que nós apeguemos. Às vezes nós ficamos tão superficiais, ficamos tão, relaxamos. Nós não damos tanta ênfase, na hora até que a gente dá. Quando você me ouve aqui, na hora que você está no vídeo, quando você está na live, você até me escuta, você até responde aí no chat, você até conversa, amém, glória a Deus, é verdade, eu creio e tal. Mas se nós não apegarmos aquilo com firmeza, ela passa. Ela não tem a tendência de ficar firme. Se ela passar, a Bíblia diz que verdadeiramente a gente anda em transgressão ou desobediência. E o que é que acontece conosco? O que é que acontece quando nós não atendemos, né, as verdades ouvidas?
diante de Deus, que Deus tem falado conosco. Temos recebido direções, temos recebido revelações. Então, quando nós nos apegamos com firmeza naquilo que ela está falando, a gente não pode desviar aquilo. A Bíblia diz que a gente não pode, como diz assim, para que delas jamais nos desviemos, no versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus. Então, quando a gente recebe esse entendimento, quando nós recebemos essa direção, por exemplo, o que ele tem falado e você passa desapercebido, é certo que você vai ter problemas futuros, porque você vai receber justo castigo. A Bíblia diz sobre isso no versículo 2. E isso entra como desobediência. Quando nós ouvimos a verdade de Deus e nós verdadeiramente desviamos dela, isso entra como desobediência. Isso entra como transgressão, segundo a palavra de Deus. E o que é que nós recebemos? Nós recebemos justo castigo. Você acha que a gente vamos receber? Então, se Deus iniciou com sua comunicação, quando ele diz assim no versículo 3, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Sei que aqui os anjos estão falando do Senhor Jesus Cristo. O foco aqui é Jesus, mas Deus se manifesta para enviar os teus anjos, anjos ministradores, os anjos mensageiros. E quando nós não atentamos, nós nos importamos em apegar com firmeza as verdades ouvidas, para que não possamos nos desviar, nós simplesmente deixamos de ouvir, deixamos aquilo de lado, e entra agora a transgressão e a desobediência. E o pior, nós recebemos justo castigo. Então não achemos que isso pode ficar longe da gente. A gente acha que isso não pode acontecer com a gente. Então, quantas vezes Deus tem ministrado na minha vida, anos atrás, acerca do que Ele queria, e eu ignorei e continuei a fazer o que eu achava. O que é que fez comigo? Atrasou muito o meu tempo. Meu tempo foi atrasado, coisas que eu achava que aconteceriam, não aconteceram. Você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer muitas coisas. O máximo que pode acontecer com você é Deus te perdoar. O máximo que pode acontecer com você é Deus aceitar a sua humilhação, o seu quebrantamento, né, a sua renúncia. O máximo que pode acontecer com você é Ele dizer, não, eu aceito o seu arrependimento, mas existe a colheita. Então, às vezes, nós não atentamos para isso, e talvez você tenha feito isso. Mas pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho renunciado, eu tenho deixado de fazer tanta coisa para fazer o que Deus tem, certo? Será que não tem alguns recados? Será que não tem algumas direções de Deus, algumas verdades ouvidas que você não se desviou, que você se desviou? Né? Então, se você se desviou, se você não atentou, ou se você ignorou, ou se você esqueceu e de repente desviou daquela verdade, daquela revelação, daquela direção que o próprio Senhor te deu, se foi desviado, você deve estar recebendo agora um justo castigo. A Bíblia diz aqui que recebe um justo castigo. Não é um castigo injusto, ou Deus é injusto, ou Deus é mau. Não, Ele te recebeu, Ele aceitou a sua oferta ali no altar. Ele recebeu você através do sangue do Cordeiro, do seu Filho. Ele recebeu o seu arrependimento. Mas você recebeu um castigo, uma punição por ignorar as verdades ouvidas. E essas verdades podem ser aquele desejo que Deus derramou, te deu direção, falou com você em oração, talvez falou com você em sonhos, Deus tem falado com você em sonhos, talvez tenha falado, tem te dado visão, Deus tem fechado portas pela qual Ele mesmo fechou, porque você ignorou as verdades ouvidas e está recebendo um justo castigo. E isso tudo tem um tempo de você consertar. É o quê? Aí você fala, mas Deus não vai mudar isso, vai? Deus vai mudar essa situação quando você estiver já preparado para o próximo nível. Então o seu coração tem que estar sendo trabalhado. O seu coração tem que ser trabalhado para elevar a estatura do caráter divino, da perfeição de Deus.
Então a seu espírito ele tem que aumentar agora. A sua vida espiritual ela precisa evoluir. A sua vida espiritual ela precisa ser mais aguçada, mais do que a carne, mais do que as coisas do mundo. Então ele não vai fazer alguma coisa até você chegar a essa estatura, até você se render, até você se restaurar, até você compreender de verdade que a sua vida só anda através da direção do Senhor, das verdades ouvidas da parte do Senhor. Aí aqui no versículo 4 diz assim: dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Bom, Deus tem se manifestado de várias formas no seu meio. Deus tem dado testemunho muitas vezes da presença dele na sua vida, por sinais, como diz aqui, por sinais, por prodígios, por vários milagres, por distribuir o Espírito Santo. Então, isso relata a vontade dele. Mas por que ele faz estas coisas? Qual é o propósito de Deus de ele realizar estas coisas? É para que você de verdade cumpra o propósito dele. É a única forma, né? Às vezes nós ficamos tão tristes, ficamos abatidos, ficamos muitas vezes criando uma resistência pessoal, emocional, espiritual. Não quero mais ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero, não que eu vire as costas de Deus, mas olha, deixa a espiritualidade de lado, olha, eu não quero saber isso, olha, eu não quero ir para a igreja, olha, eu quero ficar sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, só quem está perdendo é você. Deus continua sendo Deus e você vai ter que chegar ao lugar onde Deus te escolheu. Então saia da meninice, né? Porque isso é meninice, uma pessoa madura, ela não faz isso. Uma pessoa sábia, pessoa madura, faz o que Davi fazia. Ele se arrependia, se entregava ao Senhor, confessava seus pecados. Ele: Senhor, eu pequei somente contra ti. Senhor, eu pequei, eu quero de volta. Um homem guerreiro, antes de ser um homem guerreiro de verdade, ele é um homem nulo nele mesmo, ele é rendido ao Senhor. Ele não tem resistência, ele não cria um coração duro, um cara durão, não quero saber não. Só quem perde é você, pode ter certeza. Só quem está se atrasando é você. Não pense que Deus não está olhando para isso, não pense que Deus está te observando. Ele está deixando você desenrolar essa teoria sua. Ele está deixando você evoluir esses achismos seus, essas filosofias. Ele está deixando. Porque só quem perde é você. Eu estou te falando algo que eu perdi muito tempo. E quando eu falo que eu perdi muito tempo, porque essa brabeza, essa dureza de a gente achar: eu estou cansado, eu não quero saber de nada mais não, eu não sei o quê. Só quem perde é a gente. Só quem perde é a gente. Deus lá dos céus, ele diz assim: é problema seu. Só quem está perdendo você está perdendo de viver coisas gloriosas que eu tenho para você, enquanto você fica nessa birra. Então a gente tem que atentar, a gente tem que se importar e nos apegar de verdade, com mais firmeza, às verdades ouvidas. O que é que Deus tem falado com você? Pegue um caderno e comece a anotar o que te chama a atenção. Comece a anotar cada vez mais a cada período da sua vida. Por exemplo, nós fizemos 2 meses aqui na nova cidade que nós estamos. Nós já temos aqui direção para os próximos níveis. Nós escrevemos, nós já temos aqui propósitos, nós já temos aqui missões. Aqui nessa cidade nós já temos missões, nós já temos realizações. Então a gente tem que saber o que é que Deus está querendo conosco. E quando a gente não anota, a gente não pega com firmeza, ela é soprada. O vento sopra e a gente fica disperso. E a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, sabendo que Deus já falou conosco. Sabendo que o Espírito Santo já falou com o nosso coração. Sabendo que o Espírito Santo já falou no nosso espírito. Então a gente tem que atentar bastante, a gente tem que parar. Porque às vezes a gente joga tanto fora as verdades ouvidas. E aí pergunta: que tanto sofrimento é esse que nós estamos passando?
Aí a gente pergunta, poxa, por que tanta prova é essa? Por que tanta embaraço é esse? Que tanta perseguição? Olha, por mais que o homem justo viva na perseguição, ele é derramado da graça, do poder, da alegria, mas ele não vive em embaraços. Aí se a gente vive em embaraço, são alguns distúrbios de comunicação que o homem está tendo com Deus. É alguma coisa que não está tendo sintonia. Se está tendo muito embaraço, o negócio não está desenvolvendo, não tá progredindo, é porque a comunicação está com ruídos. E é preciso limpar essa comunicação, você ter um acesso mais limpo, ter uma audição mais purificada para que você compreenda. Então tem certo momento da nossa história que Deus trabalha de multiforme graça. Deus nunca vai repetir a mesma coisa que Ele fez com você lá atrás. Por isso que ele fala que ele é multiforme graça, porque para que você não se apegue dizendo, já sei como fazer isso. Nós não sabemos, nós somos dependentes, nós precisamos ter essa comunicação muito limpa diante de Deus. Nós precisamos de verdade estar se comunicando com o Eterno de forma mais purificada, porque a cada passo que nós somos necessitados de direções pelas quais Ele nos fala. Nós não sabemos o que está na frente, só quem sabe é Ele. Se Ele sabe o que está na nossa frente, então eu preciso ouvir as direções dEle para poder Ele me ensinar, me dirigir o que devo fazer, porque Ele sabe o que é que está naquele futuro. Ele sabe o que é que está ali. O único que sabe é Ele. Então, quando nós, de verdade, nos apeguemos, importa que nos apeguemos, como a Bíblia diz em capítulo 2, versículo 1 de Hebreus, o que importa é que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. O que é que Deus está falando com você? O que é que Deus tem falado com você? Jogou fora? Esqueceu? A gente se justifica demais. Olha, irmãos, quanto mais eu me justifiquei, mais eu estava me atrasando. A gente tenta justificar, mas eu estou aprendendo. Mas Deus está me amadurecendo. A gente sempre justifica para alguma coisa, para poder criar mecanismo de defesa, para poder a gente manter naquela posição, sabendo que Deus já falou que não. Sabendo que Deus já nos deu direções divergentes, sabendo que Deus já nos deu direção contrária, diferente daquela. Aí você pergunta, o que é que está acontecendo então? Você está com comunicação meio confusa com o Eterno, com o Divino. Tem que melhorar essa comunicação, porque através disso aí é que você vai ter a prosperidade. É através disso aí que você vai caminhar, vai trilhar diante do coração de Deus, não no nosso próprio coração. Quando nós nos apegamos, quando nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, é para que nós não desviemos nela. Se eu fico firme, eu estou agora criando um impedimento de eu me desviar daquilo. Se eu estou ficando firme de verdade naquela direção, naquele propósito que ele chamou, pastor, mas não está dando resultado, pastor, mas está difícil. Olha, deixa eu te falar. Se você tiver um coração ansioso, que você tiver um coração desesperado, derrama o teu coração na presença do Senhor. Lembra do altar? Vai para o altar do Senhor, cria um altar na sua casa, um lugar único, só você e Deus. Conversa com Ele, explica para Ele, Ele vai tocar, Ele vai trazer um regozijo no seu coração, Ele vai trazer um consolo, vai trazer um conforto e vai te provar que Ele cuida de você. E Ele vai te provar que Ele está com você, só que você não está entendendo o que Ele está te dizendo. Às vezes nós queremos justificar as direções de Deus, às vezes queremos até implementar, ajudar o que Deus está falando, e nada disso vai importar. Se nós não atentarmos para essa verdade hoje, dificilmente colheremos coisas gloriosas. Então eu quero deixar essa mensagem hoje aqui para você. Eu quero deixar essa direção poderosa no seu coração, para que de verdade você atente para o que Deus está falando. Olha, o homem de Deus, a mulher de Deus, guarde isso que eu vou te falar. Ele sempre será desafiado para coisas maiores. Quanto mais será a sua renúncia, maior será o seu desafio. Quanto mais será o seu envolvimento com Ele, maior será a unção.
Quanto maior é a unção, maior é a perseguição. Quanto maior é a perseguição, maior é a glória de Deus. Queira isso, deseje isso e prospere, avance. Se Deus te falou que é para sair de um lugar, saia. Se Deus falou que é para você não estar mais com aquele grupo, saia. Se Deus falou que não é para você mais se envolver em determinado negócio, saia. Se Deus falou com você que agora é para você fazer um negócio sozinho, faça. Mas, meu Deus, eu não tenho recurso. Olha, é melhor começar sem recurso com Deus do que começar com recurso sem Deus. Estou te falando sério. Eu estou falando algo de que eu tenho experiência nisso aí. Eu tenho vivido essas experiências. É melhor você estar andando com Deus no meio a tanta dificuldade do que você achar que você, mesmo tendo dinheiro e está no caminho contrário de Deus, e pode estar no caminho que mais tarde te dará muito prejuízo, muito atraso de vida, vai te atrasar demais, e depois você vai chorar e não tem como reverter aquilo. Ou você se perdoa, ou você vive do passado. E quando você se perdoa, Deus vai te dar oportunidade para você viver projetos novos e abundantes que você nunca imaginava ter, que nunca imaginava viver, porque este Deus é lindo demais. Esse Deus é poderoso demais. Ele é o nosso melhor amigo. Queira essa amizade com mais intensidade. Queira ser mais íntimo de Deus. Queira conversar mais com Deus e ouvir mais a Deus, porque é o melhor lugar, é a melhor pessoa. Converse com a pessoa do Espírito Santo. Outro dia eu vou te dar um entendimento aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. E às vezes ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Ela é o nosso ajudador. Jesus disse isso. Quem pode nos ajudar é o Espírito Santo. Ele é chamado de ajudador, de consolador. Então peça também, converse com o Espírito Santo. É uma pessoa que habita dentro de nós. Isso fica para uma outra hora, para poder eu te entregar este conceito, esse entendimento, que vai fazer você crescer muito na sua jornada espiritual. Então, eu agora vou orar por você, vou interceder por você, para que você se importe e se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Não ignore, não negligencie todas as vozes que Deus tem falado com você, todas as direções. Anote no caderno, faça um diário com Deus, escreva um diário com Deus, escreva sempre, mantenha um caderno, compre um caderno. Olha, eu vou te mostrar aqui um negócio. Compre um caderno aqui e escreva sempre, olha, o que Deus tem conversado com você. Faça um diário, faça. Dificilmente você vai ficar perdido. Eu não tinha este hábito. Eu vivia de qualquer jeito. Por exemplo, hoje se eu recebo um convite para qualquer coisa, se ela não tem sintonia com o que Deus tem me falado, eu não aceito. Não tem convite, não tem proposta, não tem negócios que eu não aceito. Porque eu sei do que Ele tem me falado. Porque eu tenho um diário. Deus fala conosco todos os dias. E você precisa saber o que é que Ele tem falado com você. As verdades ouvidas. E isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar o norte. Isso vai te impulsionar para mais longe. Isso vai te impulsionar para algo bem poderoso. Acredite nessa verdade. Mas eu vou orar por você. Glorioso Deus. Deus, o Senhor é tão grande, tão magnífico, tão poderoso, tão glorioso, que eu não tenho palavras para dimensionar a sua grandeza. Obrigado pela sua fidelidade. Como o Senhor é fiel, meu Pai. Eu sei que o Senhor está falando conosco aqui, está nos revelando palavras profundas neste momento, por causa da sua aliança com Abraão. Porque o Senhor falou com Abraão que o Senhor estaria com a sua descendência, a descendência de Abraão. E nós somos filhos de Abraão.
Porque Jesus falou isso. Jesus, quando foi curar uma mulher no sábado, os fariseus ignoraram e retrucaram aquele poder. E ele disse: se no dia de sábado um boi seu tiver sede, você não vai dar água para ele não morrer? Por que não curar esta mulher, esta filha de Abraão? Filha de Abraão. Pai, Jesus, o seu filho, zela pela tua aliança. A igreja zela pela aliança. E nós estamos aqui pela sua aliança com Abraão, a descendência, a linhagem de Davi. Somos filhos de Deus, restaurados, redimidos pelo sangue do seu filho. Nesta tarde, meu Deus, eu peço que o Senhor crave no espírito dos teus filhos as suas verdades e que imprima as suas leis nos corações dos teus filhos, para que eles não esqueçam das revelações, das interpretações dos sonhos, das direções proféticas, das palavras ministradas aos teus filhos, que eles venham honrar e venham ficar firmes, para que eles não se desviem dessas verdades ouvidas. Pai, eu peço, meu Senhor, e não deixe que eles se desviem dessas revelações, que eles saiam deste caminho, que a sua misericórdia possa estar sendo derramada, convencendo o espírito dos teus filhos que aqui estão, para que de verdade os seus planos venham ser correspondidos aqui na terra. Ó Senhor, eu peço que a sua bênção venha ser derramada a todos os teus filhos que estão ouvindo, estão participando deste momento de intercessão. Eu peço que verdadeiramente ajudes, fortaleças, para que eles venham tomar decisões diante das suas direções, que eles venham mudar o cenário pela qual o Senhor já deu ordem. Então, neste momento, eu já agradeço. Eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor vai fazer e já realizou. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Creia nessa verdade, creia nesse poder, creia nesta oração, creia nesta direção desta tarde. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O perigo da negligência. Não negligencie o que Deus tem falado com você. Não negligencie as ordens que Deus tem te dado, as direções, os comandos. Sempre fique atentos e sejam impulsionados para realizar o que Ele te falou. Assim, você vai crescer tanto no conhecimento, na graça, no Espírito, como na prosperidade aqui na terra. Sei que você deseja mudar de vida, de ter uma vida próspera, mas sem a obediência das direções de Deus, é impossível. É impossível. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te faça viver a plenitude do Senhor sobre este dia, sobre esta tarde, né? Que verdadeiramente Deus, pela sua excelência, possa estar trazendo a recompensa na sua vida, porque você foi tocado. Tenho certeza que você foi tocado. E eu quero lhe dizer, por mais que você tenha negligenciado, não diminuiu o amor de Deus por você. Aprende isso. Ele te ama da mesma forma. Ele te quer. E Ele não esquece de você. Todos os dias Ele lembra de você. Então, se desperte e viva o novo de Deus, que já começou na sua história. Amém? Não deixa de dar o like, hein? Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de você compartilhar essa live, para que nós possamos estar aí rumo à meta de 10 mil inscritos. Me ajude aí, hein? Tá bom? E outra coisa, só para reforçar, lembrando, a partir de segunda-feira só teremos 3 vídeos por dia, ok? Só teremos 3 vídeos por dia. A partir de 6 de outubro de 2025, teremos 3 vídeos por dia. Às 6h30 da manhã, o quadro Manhã com os Escolhidos.
às 15 horas da tarde, momento de intercessão, e às 20 horas da noite, direções proféticas. Então, 3 vídeos por dia a partir de 6 de outubro, porque houve uma mudança na minha agenda e vai me exigir eu sair mais, e como eu vou ter que sair mais, eu não vou ter tempo de ficar gravando muitos vídeos. Então, eu vou estar focado também em umas missões aqui nesta cidade, e eu preciso cumprir com o que Deus me chamou. Então, que Jesus continue te abençoando e siga o caminho que Ele já abriu e te dirigiu. Em nome de Jesus. Fica na paz.